Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E hoje eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho sobre como realizar análise de utilização de recursos de hardware em sistemas Linux, né? Basicamente, essa análise baseia-se na utilização de processador, memória e CPU para você poder tentar identificar algum gargalo em algum desses recursos, ok? O que compõe essa videoaula? Ela vai ser composta de 5 comandos, né? O iostat, vmstat, comando W, uptime e o comando lsoft, porque além de você conseguir analisar o hardware como CPU, processador e memória, você vai conseguir também analisar a utilização através de usuários, né? O que cada um usuário pode estar fazendo, o que ele está aberto na rede, como por exemplo através do lsoft. E um detalhe importante, pessoal, é que esses são alguns dos comandos que a gente pode utilizar para poder fazer esse tipo de análise. Obviamente não são os únicos, existem outras formas de fazer essas análises também, mas esses daí são alguns dos comandos mais conhecidos para poder fazer esse tipo de análise em sistemas Linux, ok? Então vamos lá. O primeiro comando que eu quero mostrar para vocês é o comando iostat. Qual que é a ideia desse comando? Ele possui a finalidade de analisar e reportar estatísticas sobre a utilização de processamento da CPU e I/O de discos para identificar possíveis problemas. Então, quando você estiver sentindo a máquina um pouco lenta, com algum gargalo que seja, o iostat pode ajudar a fazer uma análise a nível de CPU e de I/O de discos também. E como que ele funciona? A iostat tem a seguinte sintaxe. Ele tem um comando mesmo, iostat, suas opções e seus argumentos. E se você verificar aqui, ó, ele não tem muitas opções. Na verdade, até tem mais opções do que isso, só que essas são as principais. Você tem, por exemplo, a "-c" para poder visualizar apenas informações de CPU. Você tem também a opção "-p" para poder especificar um determinado dispositivo, né, um device. A "-k" visualiza informações em kilobytes, que é o padrão, e a "-m" em megabytes. E aqui, a "-d", ela vai te mostrar a utilização de devices de forma geral. Com a "-p" você consegue especificar um device específico. Agora, um device que eu falo seria um disco, por exemplo. E a "-d" você vai gerar uma espécie de relatório geral desses devices. Para a gente poder exemplificar aqui, vamos fazer um exemplo na prática, né? Deixa eu abrir aqui. Vamos lá, se eu digito apenas o comando iostat vazio, sem nenhuma opção, ele vai me retornar o padrão. Tudo isso daqui, pessoal, ele faz uma contagem desde quando o computador foi inicializado, ok? Então, primeiro ele te mostra aqui a versão do kernel que você está rodando, qual que é o hostname dessa máquina, a data de emissão do relatório, a arquitetura dessa máquina e quantos core, quantas CPUs existe configurado nessa máquina também. Depois ele te dá um bloco referente a informações sobre CPU e aqui embaixo informações sobre devices, né? Então, por exemplo, sobre o CPU, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui porcentagem utilizada por usuário, porcentagem utilizada por usuário também, porém com prioridade alterada. Qual que é a porcentagem que está sendo utilizada a nível de sistema, né? A nível de kernel mesmo. IOWait, ele te dá a porcentagem de tempo que o processador está guardando entrada e saída nos discos, né? Dos devices. Still, geralmente é uma opção utilizada com o servidor de virtualização, com o hypervisor, né? Quando um hypervisor está atendendo algum outro processador, algum outro CPU, aqui ele te mostra a porcentagem de espera desse procedimento, enquanto um hypervisor está atendendo alguma outra CPU ao invés desse, ok? E idle é o tempo de ociosidade, o tanto que o meu sistema, que a minha CPU está ociosa. Então aqui eu tenho quase 60% de ociosidade no meu sistema. Aqui embaixo eu tenho aqui o seguinte, referente aos meus devices, né? Informações sobre os meus dois dispositivos que eu tenho, meu SDA e meu SDB. E eu tenho então a taxa de transferência por segundo, kbytes lidos e escritos desde a inicialização do sistema, ou caso seja a primeira vez, ele vai ser desde a inicialização do sistema. Caso seja a segunda vez, ele vai partir já daquele intervalo em diante, ok? Da última execução do comando. E aqui são kbytes lidos e escritos
nesse intervalo de tempo em que foi executado o comando IOState, ok? IOStat. Então, assim, esse é o padrão do IOStat, que você consegue visualizar sem nenhuma opção. Se você quer visualizar, por exemplo, informações somente sobre o CPU, você utiliza a opção "-c", né? Que aí ele te mostra simplesmente as informações do CPU. Ou então, se você quer apenas de devices, opção "-d", que aí ele te mostra apenas informações dos seus devices. Às vezes você quer analisar apenas eles. Outro detalhe importante é que a opção "-p", minúsculo, você consegue especificar apenas um device único, ok? Por exemplo, eu estou pegando informações aqui, ó, sobre o meu /dev/sda. Ele tem aqui ele tem quatro partições e ele te mostra detalhes sobre cada uma dessas partições, beleza? E juntamente, né, quando você faz o "-p", ele te dá esse filtro na parte de devices, mas ainda traz para você também a parte de CPU, utilização de CPU. Tranquilo? Uma outra parte importante, pessoal, que é válido também mencionar, às vezes você quer fazer uma análise em tempo real para ver o que está ocorrendo. Você tem duas opções que podem ser passadas após o comando IOStat. E isso com ou sem parâmetros, né? Por exemplo, se você coloca aqui o número 2 e o número 3, 2 espaço 3, o que ele vai fazer? Ele vai executar de 2 em 2 segundos, né, o comando IOStat durante 3 vezes. Isso serve para você poder, às vezes, fazer uma análise em tempo real, ou então redirecionar essa saída para algum arquivo para poder ser analisado depois. E aí você consegue trabalhar dessa forma. Por exemplo, eu quero que de 1 segundo, durante 5 vezes, ele executa o IOStat para mim, para que eu possa fazer a minha análise. E aí eu consigo ver a diferença de taxa de transferência por segundo, o que está ocorrendo naquele exato momento, cabais que foram lidos, que foram escritos, e além da utilização de CPU, beleza? Então, assim, esse foi o primeiro comando. É um comando bem simples, mas ele pode ser de grande ajuda para a gente poder fazer algumas análises aí em nosso sistema. Um outro comando que eu quero mostrar para vocês é o vmstat. Ele é parecido, bem similar ao IOStat, porém ele tem a finalidade, além de reportar informações sobre CPU e sobre devices, ele traz também informações sobre memória, né? Então vai trazer sobre memória RAM, memória buffer, cache, swap e assim por diante. Vocês vão reparar que a sintaxe também dele é a mesma, né? Bem tranquila, e as opções são parecidas, né? Como você tem aqui, por exemplo, o "-s", que ele vai visualizar algumas estatísticas de utilização, o "-d", assim como no IOStat, ele traz estatísticas de todos os discos, né? "-m", ele vai trazer estatísticas apenas de memória. Aí aqui, na verdade, eu até repeti essa opção, então considerem. E a "-p", por exemplo, diferentemente lá do IOStat, que você faz por device, aqui você consegue fazer também por partição. Você consegue pegar e trazer informações a cada partição, beleza? Então vamos fazer alguns testes aqui. Vamos primeiramente digitar apenas o comando vmstat, que ele vai trazer para você um relatório simples sobre utilização de processador, de memória swap, de I/O, de sistema e de CPU. Essa parte de CPU é igual a que foi mostrado no IOStat, né? As mesmas informações, como por exemplo utilização a nível de sistema, a nível de usuário, né? Tempo que está aguardando a entrada de ociosidade, I/O wait e assim por diante. Aqui ele te dá informações de processos que estão executando ou que estão parados, né? Utilização também de memória, quanto você tem de memória swap configurado, memória liberada, memória buff, cache. E na parte de swap também ele te mostra o que você está utilizando de swap naquele exato momento, tanto de entrada quanto de saída. Igualzinho também para a gente poder ver a parte de I/O, né, a parte de devices. Eles dão um relatório bem resumido aqui sobre a utilização de recursos na sua máquina. Agora as opções que você pode utilizar, como por exemplo o "-d", ele vai trazer informações de devices, né? Pega todos os devices que ele encontrar lá no seu /dev e vai trazer aqui para você as informações de blocos lidos, escritos, de I/Os. E aqui você tem, por exemplo, meu /dev, meu
meu barra dev barra SDA, meu barra dev barra SDB. E aqui alguns outros devices também que já vêm configurados junto com o sistema, ok? Então, "-d", você consegue já fazer algumas análises aí de utilização dos seus dispositivos de entrada e saída, no caso dos seus discos. Um detalhe interessante que eu falei é a opção "-p", você consegue passar, por exemplo, uma partição específica, você consegue trabalhar a nível de partições aqui, coisa que você não consegue fazer com a IOStat, porque ele trabalha somente a nível de device, aqui você trabalha a nível de partição também, para poder analisar apenas uma partição. E aí você pode fazer também o que o IOStat faz, de executar de tempo em tempo determinada ação para ele poder analisar. Por exemplo, eu quero que ele executa a cada segundo, durante 5 vezes, o monitoramento da minha partição barra dev barra SDA, para eu poder identificar algum possível problema nela, né? E aqui, o mais interessante é que ele mantém para mim, né? Ele preserva o cabeçalho e vai mostrando somente as alterações que vão tendo naquele dispositivo, ok? Então isso é bem interessante também, a gente utilizar essas opções. Primeira opção aqui o delay, né, o tempo, e aqui a quantidade, né, a count que ele vai executar nesse comando. Temos outras opções também, como a opção "-s", que ele vai mostrar algumas estatísticas, né, de utilização de total de memória utilizada, memória ativa, a parte de CPU também, e assim por diante. Ele te dá um resumão aqui das estatísticas que ele tem, ok? Então é isso, dois comandos, vmstat e iostat, que eles têm basicamente a mesma ideia, né? Mas o vmstat é um pouco mais completo a nível de mostrar mais informações sobre a parte de memória também. Ele é mais utilizado mesmo para visualização de memória, né? E já o iostat ele é utilizado mais para análise a nível de CPU. Então, quando você tiver algum problema na sua máquina, tá aí a dica de dois comandos que você pode estar utilizando para poder tentar identificar esses problemas. Agora, um outro comando, ele não vai nem analisar tanto a nível de utilização de recursos, não. Mas eu acho interessante colocar ele aqui também, porque para você poder tentar identificar o que pode estar consumindo, né, tanto recurso em sua máquina. Qual usuário pode estar consumindo mais recursos, se tem algum aplicativo que está aberto de forma errônea na sua máquina, abrindo alguma porta inesperada, né, indesejada, e você consegue ver através também através de outras ferramentas, você consegue utilizar o LSoft para isso, ok? Qual que é o objetivo principal do LSoft? Mostrar arquivos abertos no sistema, ok? Todos os arquivos que estão abertos, ele vai te mostrar uma lista a respeito desses arquivos e te mostrar também algumas informações a nível de network, a nível de rede. E qual que é a sintaxe dele? Você tem o LSoft, as opções e os argumentos, e algumas das principais opções aqui. Você tem, por exemplo, "-u", a nível de usuário, né, para pesquisar um determinado usuário, "-p", PID, "-i", protocolo, porta. É claro que existem muitas outras opções, mas eu separei essas três porque são uma das opções mais utilizadas e ajuda bastante na identificação, né, no troubleshoot de algum problema. Então, por exemplo, se você executa simplesmente o LSoft, ele vai gerar um relatório para você de todos os arquivos abertos no sistema. Deixa eu até dar um pipe aqui para a gente poder visualizar melhor isso daí. Então ele te mostra qual comando está sendo inicializado, organizado por ordem de PID, como a gente pode ver com o init no PID 1, qual usuário que executou, qual foi o comando, qual foi o tipo, onde que ele está sendo executado, a utilização de device, de tamanho e assim por diante. Então ele te mostra todo o histórico de todos os arquivos, de tudo que está sendo executado no seu sistema. Ok? Então você consegue identificar exatamente o que está acontecendo ali a nível de arquivos. E é claro que a gente consegue fazer algum filtro nisso, né? A gente poder colocar, por exemplo, LSoft e passar um usuário, "-u-ph", por exemplo, ele vai listar todos os comandos, né? Os arquivos, aplicações que estão abertas pelo usuário que foi passado no parâmetro.
Um outro detalhe também interessante é a possibilidade de você ver quem está utilizando um determinado arquivo, né? Você, por exemplo, executar o comando lsoft, um determinado arquivo ou então um determinado diretório. Vamos ver quem está trabalhando dentro do /root, por exemplo. Você der um lsoft espaço diretório ou espaço arquivo, ele vai te mostrar, né, quem são os usuários, nesse caso basicamente o root mesmo, e o que ele está fazendo lá no /root, né? Você tem algum usuário trabalhando dentro desse diretório. E assim ele consegue fazer também a nível de arquivo. Você consegue dar um lsoft espaço em determinado arquivo para ver se quem está utilizando aquele determinado arquivo, né? Para possíveis problemas que possam ter na edição de um arquivo, caso esteja com algum problema. Como por exemplo aqui, ó, vamos pegar um arquivo aleatório. Vamos pegar esse arquivo aqui, ó, essa biblioteca aqui na verdade, né? Vamos copiar ela e a gente dá um lsoft nela. Para a gente poder visualizar quem está utilizando, ele vai gerar um relatório aqui para mim, né? Informando qual que é o comando que está utilizando essa determinada biblioteca, qual usuário que está utilizando ela e assim por diante. Isso poderia servir também para algum arquivo aberto. Eu falo alguma edição de algum arquivo, né? E assim por diante. Eu posso pegar qualquer uma dessas aqui, qualquer uma dessas bibliotecas, desses arquivos, que ele vai conseguir listar para mim qual o PID está sendo utilizado na edição desse arquivo ou na utilização dele, qual usuário que está trabalhando com ele, qual que é o comando que está sendo executado e assim por diante. E por falar em PID, o lsoft também consegue trabalhar com o PID do sistema. Ok? Deixa eu ver aqui, acho que a opção menos tem minuto. Pronto. Se eu pego aqui, por exemplo, e mando ele filtrar pelo PID 23652, por exemplo, ele vai listar aqui para mim tudo que está sendo utilizado por esse PID. Ou seja, o processo de gravação aqui que eu estou utilizando, ele está utilizando quais arquivos, né? O que está sendo gerado através dele. Ele me mostra tudo exatamente. Então, tudo que esse PID está utilizando, ele vai me mostrar aqui sobre os arquivos e os diretórios que ele está trabalhando, ok? Então, uma opção bem interessante também. E temos uma outra opção que é para você poder visualizar, por exemplo, o que está aberto em uma determinada porta. É claro que com, por exemplo, um netstat da vida, você consegue visualizar isso, um nmap que seja. Mas o lsoft ele te dá a opção de você poder, por exemplo, fazer essa verificação, acho que é menos minúsculo, passando o protocolo, a porta. Neste caso aqui, eu passei o lsoft, opção "-i", aí depois vou especificar o protocolo, posteriormente a porta eu quero monitorar. Neste caso a minha porta 2222 é referente ao serviço de SSH, né? Porque a porta foi alterada. Então eu consigo ver que o meu serviço de SSH ele está rodando em nível de IPv4, de IPv6, através do usuário root, né? Eu consigo visualizar qual que é o PID dele e qual que é o estado dessa conexão. Quase a mesma saída, né, do comando netstat, que eu vou mostrar posteriormente, né? Então eu tenho aqui uma conexão na porta 2222, tanto IPv4 quanto IPv6. Foi o que eu executei agora, tudo que está sendo listado. Então, por exemplo, se eu quero pegar essa porta 37 e verificar o que está rodando nela, eu posso vir aqui, e executar aqui TCP 2.77. Você vai ver que é o serviço de NetD que está rodando nessa porta. Aí ele te mostra qual tipo que é, qual usuário, qual PID e assim por diante, ok? Então são três opções aí do lsoft bem úteis, né, para a gente poder fazer alguma identificação de possíveis problemas e poder sanar gargalos também, porque às vezes você pode identificar lá com o vmstat ou stat uma grande utilização de CPU ou de disco, porém você não sabe quem que está consumindo tanto disco assim, né? Você precisa ver através de outros comandos. O lsoft é um deles. Aí tem outros comandos também como top, ps, né? A gente pode utilizar, inclusive o netstat também, que eu vou estar mostrando em algumas videoaulas para frente, mais exclusivas, para ser um pouco mais detalhados, ok? Dando sequência aqui, pessoal, então do lsoft, tem dois comandos simples, mas também que pode ser de grande ajuda. Primeiro, o comando W, que ele tem a finalidade de visualizar
todos os usuários logados atualmente no sistema, junto com informações de TTY, shell, tempo de acesso e CPU que estão sendo utilizados, né? Então você pode utilizar aqui basicamente o comando W, que ele vai te mostrar aqui quais usuários estão logados no sistema, qual TTY ele está utilizando, quando que foi feito esse login, o tempo que ficou aguardando, né? Tempo de ociosidade e o que está sendo utilizado, né? A utilização do CPU e o que está sendo utilizado também de aplicações naquele exato momento, ok? Então ele te mostra tudo certinho aqui com o comando W, que você pode fazer também um filtro por usuário. Nesse caso aqui só tem um usuário logado, mas você poderia fazer o filtro por usuário, ou então simplesmente remover também, né, o cabeçalho com a opção "-H", mas aí eu acho que não faz muito sentido para você poder fazer uma análise, a não ser que seja questão de relatórios mesmo que você vai emitir. Mas aqui com o comando W você consegue visualizar tudo isso daí. Além disso, né, ele te mostra aqui o tempo que a máquina está up, né, que ela está 5 dias ligada. Você tem também a quantidade de usuários aqui em cima no cabeçalho, o load da máquina que está carregada, a utilização do CPU em 1, em 5 e em 15 minutos, né? No último minuto, qual foi a utilização? Nos últimos 5 minutos, qual foi a utilização? E nos últimos 15 minutos. Isso daqui é extraído através do cabeçalho do comando top, é o mesmo cabeçalho que existe no comando top, que a gente vai ver posteriormente. E um outro comando para a gente poder finalizar é o uptime, que ele mostra basicamente, se a gente parar para analisar aqui, né, o cabeçalho ali no comando W, ele mostra a mesma coisa, ou seja, a hora atual, ele vai te mostrar a quantidade de dias que a máquina está up, vai te mostrar a quantidade de usuários que estão logados e a quantidade de utilização de CPU, qual é o load daquela máquina de 1, 5 e 15 minutos. Okay? Então basicamente ele te dá apenas assim o cabeçalho mesmo no comando W. Então pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. A aula ficou até um pouco mais extensa do que eu desejei, né? Do que eu estava imaginando. Mas são comandos simples, mas eles possuem uma grande flexibilidade para a gente poder trabalhar com eles. E a gente possui assim, grandes benefícios, né, para poder trabalhar também, na identificação de problemas, principalmente na parte de utilização de hardware através desses comandos. Claro que, como eu já falei no início do vídeo, que esses não são os únicos comandos que a gente pode estar trabalhando, né, a nível de identificação de problemas de hardware. Problemas que eu digo a parte de utilização, né? Mas eles são alguns que podem estar auxiliando aí no troubleshoot de algum problema, ok? As próximas videoaulas também eu vou estar mostrando alguns vídeos referentes aos comandos netstat, comando top, comando ps, para a gente poder tentar identificar alguns dos outros possíveis, né, problemas na parte de análise de recursos de hardware, ok? Então pessoal, é isso que era o recado que eu queria passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e caso tenha alguma dúvida, deixa um comentário, deixa sua opinião aí abaixo do vídeo, para que a gente possa estar melhorando nas próximas videoaulas e trazendo conteúdo mais tranquilo de vocês entenderem, ok? Então pessoal, é isso aí, um grande abraço e até a próxima.